Ok, meninos, vamos lá, continuar. Aqui agora a gente vai falar dos vírus, né, que são os outros micro-organismos que estão presentes no ambiente, né, e que nos causam muitos problemas de saúde. Então, os vírus, como eu falei lá no início das nossas aulas, eles não estão em nenhum dos 5 reinos. Por quê? Porque eles são diferentes demais. Em que sentido? Eles não têm célula, começa daí. Então, eles são chamados acelulares, né? Ou seja, não tem célula. E eles também não são pluricelulares e nem unicelulares. É uma coisa estranha, gente, os vírus. E eles têm uma estrutura muito simples. Olha só aqui, ó. Olha só aqui a estrutura do vírus. Ele tem apenas o material genético nele, né, que é essa parte aqui azul, material genético. E aqui o envoltório dele, né, envoltório externo que é chamado. E eles são assim, eles estão no ambiente, só que eles não possuem nenhuma atividade viva, né, de ser vivo quando eles estão no ambiente. Entretanto, quando eles encontram um hospedeiro, aí eles têm a característica de seres vivos, ele passa a se reproduzir, né? Eu vou mostrar já já um esqueminha para vocês sobre isso. Então, todos os vírus, eles são parasitas, eles só têm vida se eles entrarem em um outro ser vivo, tá? Se ele estiver no ambiente, ele não tem vida, ele não faz nada. Agora, dentro de uma pessoa, de um animal, aí ele começa, de uma planta, ele começa a ter capacidade de prejudicar. Olha só, aqui a gente tem um esquema de uma doença muito famosa, né, que é a gripe, que ela é causada por um vírus, e a gente vai analisar como que o vírus entra na célula e como ele vai causar por que ele causa, né, esses sintomas que a gente sente. Muito bem, tá aqui o vírus, né, inicialmente está no ambiente, está livre, sem fazer nada, e aí alguém espirra perto de uma pessoa saudável, e aí o vírus, ó, como ele é bem leve, bem pequeno, entra na pessoa. Quando ele chega aqui no organismo, aqui é uma célula, né? Aqui é uma célula. Quando ele chega aqui nessa célula, ele faz o quê? Ele entra na célula, nas nossas células, ó, libera o material genético dele, né? Com substâncias próprias dele, e aí ele começa a produzir novos vírus, ele começa a se multiplicar dentro das nossas células, utilizando lá nossos nutrientes, tá? E aí, o que acontece? Os novos vírus ficam prontos, e aí eles são liberados, ela tomou o controle das nossas células. Eles são liberados e vão infectar novas células. Aí é por isso que a gente começa a se sentir mal e a ficar doente. Aqui a gente tem algumas doenças, né, bem famosas que são causadas por vírus. Uma delas, a AIDS, né, a gente já ouviu muito falar sobre a AIDS, é causada por um vírus. O sarampo, cachumba. Cachumba também é chamada de papeira, que a pessoa fica com as bochechas inchadas. Hepatite infecciosa, febre amarela, o ebola, dengue, febre chikungunya, catapora, varíola, raiva, poliomielite ou paralisia infantil. Todas essas são doenças causadas por vírus, tá? E os vírus, eles são transmitidos como? Através de gotícula de saliva, né? Em muitas doenças, no caso da gripe, no caso agora dessa pandemia, né, que estamos sofrendo, o coronavírus também, ele é transmitido por gotículas de saliva, por picada de mosquito contaminado, no caso da dengue, né, da chikungunya também, e por contato com sangue de uma pessoa contaminada, no caso da AIDS. A AIDS ela não é transmitida por gotícula de saliva, nem por saliva, nem tocando na pessoa, tipo espirrou, não pega a AIDS assim. A pessoa pega a AIDS só através do contato
com pessoa contaminada, o contato sanguíneo com pessoa contaminada. Se o meu sangue, por exemplo, eu tenho AIDS e eu entrar em contato com uma pessoa através do meu sangue entrar nela, aí sim ela vai contrair o vírus. Mas caso contrário, se não houver sangue, não há contaminação. Certo, agora a gente vem para um novo tópico, né? A gente vai falar sobre vacinas. Que eu até comentei que eu lembro, né, de várias vacinas que eu já tomei contra várias doenças que a gente citou aqui. E aí a gente vai ver como que as vacinas atuam, né? Por que que quando você se vacina, você fica imunizado, você não pega mais aquela doença? Olha só, gente, como é interessante. As vacinas, elas funcionam da seguinte forma. Quando nós somos infectados por um vírus, o nosso organismo vai imediatamente produzir células que vão combater esses vírus. São as nossas células de defesa, tá? Essas células de defesa são chamadas de anticorpos. Elas que são tipo nossos soldadinhos e elas vão combater o vírus, tá bom? Então, aí, muito bem. O que são as vacinas? As vacinas, elas são substâncias que são constituídas de algum agente patogênico, vivo ou morto. Ele está inativado. Por exemplo, na vacina da gripe, vai ter, na vacina, na substância, vai ter vírus da gripe inativado. Aí, o que acontece? A pessoa fica assim, meu Deus, eles aplicam a vacina na gente, porque que a gente, tipo, engana o nosso organismo. O meu organismo vai pensar, meu Deus, essa daqui tá doente. Aí eles começam a produzir os anticorpos para combater a gripe. Aí, como os vírus eles estão inativados, o meu corpo produziu os anticorpos, então, quando eu for, se um dia eu for pegar a gripe de novo, já vai ter ali as defesas que meu corpo já preparou, entendeu? É isso. Aí, aqui tem outro quadrinho que fala o seguinte, que as vacinas são substâncias que, após serem administradas, né, elas enganam o nosso corpo, fazendo achar que foi invadido pelo agente causador de certa doença. Foi o que eu disse para vocês, né? Então, a gente engana nosso organismo, ele produz as defesas antes da gente ter essa doença. Então, não tem mais como você ter, porque se tu pegar, teu organismo já vai estar preparado para isso. Tá? Então, após ter sido vacinado, o indivíduo está preparado para enfrentar o vírus e não vai ficar doente. Aí a gente chama isso de imunização, tá? Você está imunizado contra aquilo. Então, todas as vacinas que a gente toma, elas são os agentes patogênicos lá. A vacina para a febre amarela. A substância da vacina da febre amarela vai ser o causador da febre amarela, mas só que ele vai estar inativado, entendeu? Somente para o nosso corpo produzir as defesas que não vai deixar a gente ficar doente. Quando você entrar em contato, você nem vai pegar, né? E é isso, gente. Vamos ver se ainda tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá, é a nossa atividade. Eu vou mandar isso aqui, uma foto, tá? Então, o que eu quero, gente? Eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa sobre essas doenças que nós mencionamos nas duas aulas, né? As doenças causadas por protozoários, por vírus e por bactérias. E vocês vão escolher uma delas para responder essas perguntas aqui. Vocês vão me dizer, por exemplo, a gripe. A doença é causada por vírus, bactéria ou protozoário? Vocês vão dizer, depois da pesquisa, né? Vocês vão me dizer como que é transmitida a doença, quais são os sintomas, os principais sintomas, não precisa ser muita coisa, né? E qual é o tratamento? Talvez não vai ter tratamento. Se não tiver, você vai dizer, não tem tratamento, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam. Beijos e até mais.